dia, pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira e nessa quarta-feira nós vamos estar dando continuidade à nossa aula de português na matéria de adjetivos, não é isso? E também vamos estar estudando hoje história. Então, pessoal, na nossa aula de português, nós estudamos na aula passada o que é um adjetivo e o que são as locuções adjetivas. Vimos esses dois assuntos, não é isso? Só que o assunto adjetivo, ele é um assunto muito extenso e ele tem trechos, partes muito importantes, não somente que você dê uma lida, não é? E faça um exercício, mas são partes tão importantes que é necessário que você estude essas partes para aprender. Como foi a questão das locuções adjetivas que vocês estudaram. Hoje, gente, nós vamos estar estudando sobre o adjetivo gentílico, certo? Um adjetivo gentílico. Nesse adjetivo gentílico, nós vamos estar vendo ele, colocando ele para que você estude e para que você aprenda bastante, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o quê? O mapa do Brasil. O Brasil, ele é formado por quê? Ele é formado pelos estados, não é isso? Cada estado no território nacional, ele recebe um nome, não é isso? Por exemplo, nós moramos em que estado? Nós moramos no estado do Pernambuco, né? E aí eu pergunto a vocês, quem nasce no estado de Pernambuco é o quê? É pernambucano, exatamente. Quem nasce no estado da Bahia é o quê? É baiano. Então, nós vemos aqui, pessoal, que cada pessoa que mora em um desses estados brasileiros, elas têm o quê? Tem um nome e através daquele nome, quando ela diz assim, ó, eu sou, digamos assim, alagoana ou alagoano. Então, ela já se identifica ali a que estado ela pertence, ou seja, o estado, não é, do nosso Brasil que ela nasceu, certo? Então, a isso nós chamamos de quê? De adjetivos gentílicos, certo? Então, vamos fazer aqui a leitura de algum desses comigo? Olha, quem nasce no Acre é o quê? Acriano. Quem nasce em Alagoas é o quê? Alagoano. Quem nasce no Amapá é o quê? Amapaense. Agora perguntar um lá de baixo. Quem nasce em Manaus é o quê? Manauense. Olha aqui, tem deles que vão se complicando na língua, não é isso? Quem nasce no Paraná é o quê? Paranaense. E quem nasce no Tocantins? Tocantinense. Então, nós temos aqui o nosso estado e cada pessoa que nasce em um estado diferente, ela recebe o quê? Ela recebe a origem de onde ela veio. E essa origem nós conhecemos pelo quê? Através de quê? Através do nome. Você encontra alguém que é da Paraíba, aí a pessoa vai se identificar com você e diz assim, olha, eu sou paraibano. Quando ele diz para você, eu sou paraibano, ele está dizendo que nasceu onde? No estado da Paraíba, não é isso? Então, esses aqui, pessoal, nós chamamos eles de adjetivos gentílicos. Então, existe aqui uma lista e essa lista, a primeira atividade que você vai fazer, olha só, primeira atividade de português. Aliás, primeira não, porque só vai ter ela, tá bom? A atividade de português será o quê? Eu quero que você estude, certo? Aqui a gente tá com mais ou menos uns 20 e tantos estados. Temos também aqui, no caso, uma capital, porque, por exemplo, quando a gente diz assim, São Paulo, tanto eu tenho São Paulo estado, como eu tenho São Paulo capital. Então, o mesmo nome não é dado para os dois.
Quem nasce em São Paulo, capital, é o quê? Paulistano, na cidade, né? É paulistano quem nasce na cidade de São Paulo. E quem nasce, tia, no estado de São Paulo, que não seja lá na cidade, na capital, ele é o quê? Ele é paulista, tá bom? Então, nós temos aqui uma relação de nomes, né, de estados, e com esses estados nós temos como se chamam, quem nasce naquele estado. Qual é a atividade que eu quero que você faça e que é muito importante, gente, isso aqui que você saiba. Eu quero que você estude, não essas capitais e o nome de quem nasce nelas. E eu quero que depois você faça o mesmo trabalho. Nós vamos usar essa mesma metodologia para esse assunto de adjetivos, porque nós temos esse e vamos ter um outro assunto que vocês também vão precisar estudar. Então, você vai estudar ele, você vai gravar um áudio com a sua mãe perguntando e você respondendo, para que eu realmente veja o quanto você se dedicou e o quanto você estudou, tá bom? Então, essa é a atividade. Português, nós não vamos ter nenhuma outra atividade a não ser essa, em que você estude, sua mãe pergunte e posta o áudio. E depois nós vamos estar estudando o quê? O grau do adjetivo, que é assunto importantíssimo também. Tia, por que você está colocando a gente para estudar esses assuntos? Estou colocando, pessoal, porque esses assuntos é um assunto fundamental que você saiba, tá bom? Então, a atividade de português hoje, ela é essa. Eu quero que você estude isso aqui. Não adianta eu correr nesse assunto, eu estar explicando tudo de vez e você não conseguir ficar com essas partes tão importantes dos adjetivos na sua mente. São assuntos que você leva para o seu dia a dia, são assuntos que você vai ver do 6º ano em diante. Até terminar lá perto de terminar o 2º grau, você vai estar vendo esses assuntos aqui. Então, é um assunto muito importante que você aprenda, tá bom? Então, eu vou querer que você estude isso aqui. Uma outra coisa que eu quero que você veja, que está aqui na página 100, é quando ele trabalha o gênero do adjetivo. Por exemplo, pessoal, a gente sabe que um adjetivo, não é? Ele deve concordar com o substantivo em gênero, número e grau. Por exemplo, quando eu digo assim, menina bonita. Menina é o quê? É o substantivo, não é isso? Bonita é o quê? É o adjetivo. Então, eu não posso, por exemplo, colocar o substantivo em um grau e colocar o adjetivo em outro grau. Não posso colocar o substantivo em um gênero e colocar o adjetivo em um gênero diferente. Quando eu digo menina bonita, bonita está concordando com o quê? Com menina, não é isso? Menina é feminina, então o adjetivo ele também vem o quê? Feminino, não é isso? Então, existe ainda no gênero do adjetivo 2 tipos. Quais são eles? Os uniformes e os biformes. Uniforme, gente, significa aquele adjetivo que ele é a mesma palavra que você usa para o masculino, você usa para o feminino. Por exemplo, quando você diz assim, ó, homem feliz, mulher feliz. Feliz não é um adjetivo? É um estado que a pessoa está, um adjetivo. Então, a palavra feliz, ela é um adjetivo uniforme. Por quê? Porque ele não muda. Tanto posso usar para o feminino, como posso usar para o masculino. Eu tanto posso dizer menina feliz, menino feliz. Olha aí esse adjetivo, não mudou. Quando você diz assim, ó, garoto sabido, garota sabida, eu já mudei alguma coisa? Mudei, não é? Então, a esse que eu mudo, eu chamo ele de biforme, porque tem 2 formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Quando eu digo moça alegre,
Rapaz alegre. Alegre não foi um adjetivo que eu usei tanto para o masculino como para o feminino e não mudou? Foi. Agora, então, ele chama-se o quê? Uniforme. Agora, quando eu digo mulher bondosa, homem bondoso, esse bondoso muda? Muda, não é? Então, eu chamo ele de quê? De biforme. Isso aqui é só para dar uma clareadazinha. O que eu quero que você se detenha, porque isso aqui você sabe, você tira de letra. O que eu quero que você se detenha é nos adjetivos gentílicos. Então, pessoal, estuda esse adjetivo gentílico, tá bom? Estuda ele, por quê? Porque é importante que você saiba ele. Então, a aula de português é isso. Por quê? Porque a aula de português hoje ela tem o objetivo mais de lhe colocar para estudar os adjetivos gentílicos, tá bom? Que é falando aqui estado uma pessoa pertence. Quem nasce no Maranhão é o quê? É maranhense, não é? Então, por aí nós vamos, pessoal. Então, essa aqui é a aula de português. Qual é a atividade? Colocar aí na sua agenda. Estudar os adjetivos gentílicos. Então, é uma quantidade um pouco grande. Por isso, vai exigir de você o quê? Mais um tempinho para você estudar. E nós não vamos ter uma outra atividade a não ser essa, ok? Pessoal, nós ainda vamos estar estudando agora a parte de história, certo? O livro de história. E eu vou pedir que você abra o seu livro de história na página 52. Você vai abrir seu livro de história na página 52. Qual vai ser o assunto que nós vamos estar estudando hoje? O assunto que nós vamos estar estudando hoje vai ser o movimento nativista. Movimento nativista, tia? Que é isso? Então, abra aí seu livro na página 52, que a gente vai estar vendo isso aqui. Gente, movimento nativista, ele foi dado esse nome porque foram as pessoas que moravam no Brasil, certo? Que começaram, que eram nativas daqui, pertenciam a essa terra, que se revoltaram e promoveram revoltas e promoveram também guerras. Contra quem? Contra as pessoas que estavam vindo de fora para poder explorar as pessoas que estavam aqui no Brasil. Então, os nativos daqui, as pessoas que aqui estavam, as pessoas que aqui moravam, elas não aceitavam mais a questão dos serem exploradas. Vocês lembram que a gente trabalhou muito isso, a questão dos portugueses, a questão dos franceses que vinham para cá e que o objetivo que eles tinham era o quê? Explorar o país, não é isso? Então, houve essa mesma coisa quando? No final do século XVII para o início... Me perdoe, minha gente. No final do século XVII para o início do século XVIII. Então, as pessoas que estavam aqui no Brasil, as pessoas que já faziam parte daqui, que eram nativas daqui, por isso que diz movimentos nativistas, né, os nativos daqui da terra. Então, eles chegaram a um ponto que eles se cansaram de serem explorados, tanto por Portugal, como também por aqueles que vinham de outros lugares, né, de outros países, com o objetivo o quê? Com o objetivo de explorar a terra e mais, com o objetivo de levar as pessoas que estavam aqui a uma exploração tão grande a ponto de serem escravizadas e a ponto de não terem lucro com aquilo que elas faziam. Ou seja, tudo que vinha de fora vinha por um preço exorbitante, muito alto, que eles não conseguiam manter. Então, nós vamos falar hoje, por exemplo, pessoal, nós vamos falar hoje sobre a revolta de Beckman, certo? Essa revolta de Beckman é um assunto bem conhecido, né? Um tema assim, bem trabalhado. Vocês estão vendo aqui
vão ver muito daqui para frente, porque eram dois irmãos que tinham o sobrenome de quê? De Beckman. Como é que eles se chamavam? Manuel e Tomás, tá certo? Então, esse movimento foi feito aqui por esses dois irmãos que moravam aqui no Maranhão, certo? No ano de 1684. Então, esses irmãos aqui, eles promoveram, vamos dizer assim, uma revolta, uma revolução, certo? Contra Portugal e contra os estrangeiros que aqui vinham. Então, qual foi a causa dessa revolta? Quero que você me acompanhe aí no seu livro, pessoal. A revolta foi o desentendimento dos colonos, não é? Com a Companhia do Comércio Maranhão. Por quê, gente? Porque eles estavam comprando produtos da região, como açúcar e algodão, por um preço muito baixo. Então, veja só o que acontecia. As pessoas que aqui moravam, elas plantavam a cana-de-açúcar para produzir o açúcar, assim como haviam grandes plantios de quê? De algodão. As pessoas que vinham de fora, os estrangeiros, eles quando chegavam aqui, eles não valorizavam o trabalho que era feito pelos nativos que estavam aqui, que estavam plantando. Então, eles queriam comprar por um preço muito baixo. Um preço tão baixo que não compensava, por exemplo, os nativos daqui venderem. Então, eles tinham prejuízo. Eles estavam quase trabalhando como escravos. Só que a única diferença é que eles recebiam alguma coisa. Mas eram muito explorados nessa questão da venda, não é? E da compra. Então, o que é que eles fizeram? Eles se revoltaram justamente por quê? Porque Portugal, ele queria comprar as coisas daqui muito baratinhas, aquilo que era produzido aqui. No entanto, quando eles traziam as coisas de Portugal para serem vendidas aqui, era por um preço exorbitante. Então, isso causou o quê? Causou a revolta. E a outra coisa foi a questão da mão de obra, gente. Por que a questão da mão de obra? Porque quando Portugal trouxe as pessoas, não é, para morar aqui no Brasil, para plantarem, para colonizar aqui o local, eles haviam prometido que a cada ano eles trariam 500 escravos para cá, para ajudar na mão de obra. Só que eles não cumpriram a promessa dele. Então, esse foi mais um motivo para que houvesse essa revolta. Quem eram os Beckmans? Os Beckmans eram dois irmãos, não é? Como é o nome deles? Manuel e Tomás Beckman. Então, qual foi a consequência dessa revolta aqui? A consequência dessa revolta, gente, foi que eles invadiram, não é isso? Os revoltosos, quem foram os revoltosos? Os irmãos Beckman e também o povo que eles conseguiram trazer para o lado dele, para essa revolta. Eles invadiram o quê? O colégio dos jesuítas e eles espancaram, não é? Quebraram tudo, espancaram os padres jesuítas, tá certo? E quando foi que terminou essa revolta aqui? Essa revolta, ela terminou apenas depois de um ano. Passou um ano tendo essa guerra, essa luta, certo? Depois de um ano, o governo de Portugal, né, o rei de Portugal, ele manda o quê? Manda um novo governador para o Brasil, que enfrentou e fez o quê? Enfrentou e derrubou Manuel Beckman. Então, foi aí onde houve o fim dessa revolta. Tivemos ainda, gente, uma outra guerra. Veja só, tudo isso causado por quem? Pelas pessoas que moravam aqui no Brasil, que foram trazidas para o Brasil para habitar essa terra, que começaram a fazer o que? Suas fazendas, seus plantios, e a revolta se dava por quê? Porque Portugal e outros países vinham e queriam explorar eles. Principalmente Portugal, que queria levar toda a mão de obra deles por um preço que não era justo. Então, a Guerra dos Emboadas. A Guerra dos Emboadas foi a rivalidade entre os paulistas e os emboados. Ou seja, tinha o que é emboados?
Emboados, gente, são pessoas que vêm de fora, pessoas que vêm de outros lugares, certo? Então, os paulistas, eles tinham as chamadas minas de ouro, que eles trabalhavam nela. Então, de repente, chegou os emboados, que foram essas pessoas que começaram a quê? A querer também explorar essas minas, certo? Então, a causa foi o quê? Os bandeirantes paulistas, eles achavam que as minas deveriam pertencer a quem? Unicamente aos paulistas, pessoal. Então, como consequência dessa revolta, houve o quê? Houve um combate no local conhecido como Capão da Traição. Por quê? No meio dessa guerra houve esse nome, Capão da Traição. Porque os paulistas, eles receberam uma emboscada justamente dos emboadas, certo? Que eram pessoas que vinham de fora. E aí a emboscada, ou seja, eles ficaram esperando ele no local. Quando eles iam passando, eles renderam ele. E aí eles disseram o seguinte a eles: olha, vamos fazer um acordo, vocês nos dão a arma de vocês e a gente não vai matar ninguém aqui. A gente libera todo mundo para ir embora. Os paulistas se renderam e quando eles deram a arma deles para os emboadas, que eram pessoas que vinham de fora, então eles simplesmente fizeram o quê? Depois de pegar as armas dos paulistas, eles mataram todos eles, ou seja, eles não cumpriram com a palavra dele. Então, gente, toda essa guerra aqui se deu por quê? Por conta das minas, não é isso? Por conta das minas que os paulistas já trabalhavam, as minas de ouro, e não queriam dividir com outras pessoas, não é? Que viessem de fora. Também houve a conhecida, não é? A Guerra dos Mascates. Não é? Essa Guerra dos Mascates é um movimento nativista importante ocorrido em Pernambuco em 1700 e quanto? 1710. Aí olha aqui o que ele diz aqui. Qual foi a causa? Vamos ler aqui. Lê aí a causa junto comigo. Olinda era sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses. Nessa época, mesmo com o açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuravam conservar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinada às leis que partiam de Olinda, não é? Então, o que acontecia? Acontecia uma guerra entre os senhores de engenho de Pernambuco, de Olinda e de Recife, não é? Por quê? Porque mesmo estando em decadência, tá certo? Era uma época que o açúcar não estava tendo uma produção tão em alta, mas eles queriam manter o quê? Queriam manter suas mordomias. Qual foi as consequências da Guerra dos Mascates? Os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram o Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Ou seja, os olindenses revoltados, eles vão para o Recife, invadem ali a capital e eles decretam o seguinte: nós vamos nos tornar independentes, nós não vamos mais depender de vocês. Então, em 1712, o Recife tornou sede da capitania de Pernambuco. E aí, pessoal, também tivemos o quê? A revolta de Filipe dos Santos. O que foi essa revolta de Filipe dos Santos? Essa revolta, ela se deu em Minas Gerais e ela se deu no ano de 1720, certo? Qual foi a causa? O governo português, com o objetivo de tirar maior proveito da exploração do ouro das minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% do ouro extraído, pertencia ao rei de Portugal. Olha, gente, que coisa. Essa revolta aqui de Filipe dos Santos, ela se deu porque em Minas Gerais havia as minas de ouro.
E aí, o que é que acontecia? As pessoas estavam lá trabalhando, o rei de Portugal coloca um decreto que diz assim: olha, a partir de agora, tudo que vocês conseguirem tirar dessa mina, 20% ele vai ser do rei de Portugal. Ele vai ser mandado para Portugal. Ou seja, qual era o objetivo? O objetivo era o enriquecimento de Portugal. E aí eles pegavam esses 20% desse ouro, não é? Eles transformavam esse ouro, derretia esse ouro, transformava em barra de ferro e eles colocavam nessas barras de ferro uma marca, um símbolo, mostrando que aquele ouro ele pertencia ao rei de Portugal. Tá certo? Então, quais foram as consequências que essa revolta trouxe? Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por quem? Justamente por esse homem, Filipe dos Santos, queria que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Ou seja, o que é que Filipe dos Santos estava à frente com os revoltosos? O que é que ele queria? Que o governador ele fechasse as casas de fundição. O que eram essas casas de fundição? As casas de fundição eram as casas onde o ouro era derretido e o ouro era transformado em barra e nessas barras recebia o quê? Uma marca dizendo que aquele ouro, aquelas barras de ouro pertenciam ao rei de Portugal. E também que baixasse o quê? Os impostos. Por quê? Porque estavam altíssimos. Então, gente, vocês observam que todas essas revoltas, todas essas guerras que teve, qual era o objetivo delas? O objetivo delas era sempre que o povo não pudesse mais ser tão explorado, tá certo? Então, pessoal, tem aqui a Inconfidência Mineira. Só que essa Inconfidência Mineira, eu vou pedir para você fazer um trabalho. Você vai fazer um trabalho sobre a Inconfidência Mineira, você vai fazer uma pesquisa. Eu quero que você faça uma pesquisa numa folha de ofício ou numa folha de papel pautado. Quero que você coloque uma capa, certo? Você vai colocar uma capa bem bonita, com o nome Inconfidência Mineira, e eu quero que você pesquise sobre ela. Por quê? Porque na Inconfidência Mineira você vai estar justamente encontrando falar sobre um homem muito importante chamado de Tiradentes. Então, a atividade de histórias serão duas. Quais são? A pesquisa sobre a Inconfidência Mineira e a atividade do livro, que começa na página 55 e vai até a página 57. Duas atividades de história, tá bom, pessoal? Pesquisa sobre a Inconfidência Mineira, anota aí na sua agenda, e a atividade do livro. Então, qual é a atividade de português? Português é que você estude e que sua mãe lhe pergunte, tá bom? Então, essa é a nossa aula, ó, até sexta-feira, se Deus assim nos permitir, tá bom? Tchau!